Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você. Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de estudos bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus. Hoje, já chegando ao nosso estudo de número 18, nós já tivemos 17 lições. Se você não estudou ainda, você pode estudar lá no nosso canal, na nossa playlist, no nosso canal do YouTube. Nós temos uma playlist completa com essa série de estudos bíblicos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, de clicar no sininho e ativar as notificações para que assim que for colocado o vídeo, postado o material, você esteja estudando a Bíblia conosco. Que o Senhor Jesus nos ilumine nesse momento, que o Santo Espírito de Deus esteja conosco para podermos aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Relembrando o estudo passado, nós estudamos sobre a lição 17, que teve como tema do sábado para o domingo. Nós vimos que a palavra domingo ela nem aparece na Bíblia, e sim o primeiro dia da semana. E Constantino, o imperador romano, foi que trouxe o domingo, que é o dia do sol, do paganismo e permanece até hoje dentro do cristianismo, este dia, como o dia de guarda. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana e o decreto de Constantino, que instituiu o domingo como dia de guarda, é do dia 7 de março do ano 321. Hoje, na lição de número 18, nós vamos estudar sobre os princípios de saúde. O que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia fala sobre saúde, como deve o cristão alimentar-se, cuidar da sua saúde. Hoje, o mundo já conhece os benefícios dos conselhos bíblicos, reconhece a veracidade, a importância da orientação bíblica em relação à alimentação natural e saudável, em relação à gordura de animais, que aumenta o colesterol e agrava os problemas cardíacos, em relação a álcools, drogas, fumos. Embora a Bíblia não mencione droga ou cigarros, mas aplica-se o mesmo princípio que se refere ao álcool, às bebidas alcoólicas. O fumo ele é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, por 85% das mortes causadas por bronquites e enfisema, 45% das mortes causadas das mortes coronárias e 40% das mortes crônicas e 45% das mortes por infarto. Então é um grande mal que o álcool, que o fumo, o cigarro traz para a saúde do ser humano. O álcool é responsável por cerca de 60 doenças diferentes, mortes e doenças causadas pelo cigarro. O álcool ocasiona, já ocasionou acidentes de trânsito, em sua maioria, destruição de famílias. Deus ele nos deixou 8 remédios naturais para cuidarmos da nossa saúde, para prevenirmos doenças. Esses remédios são água pura, ar puro, exercícios físicos praticados regularmente, um descanso adequado, uma boa noite de sono, a luz solar. Nós vimos recentemente que a luz solar ela ajuda até a combater o coronavírus, o Covid-19, que produz, a luz solar nos ajuda a produzir a vitamina D, fortalece os ossos. Também uma alimentação saudável, temperança, que é tudo com moderação, e a confiança em Deus. Esses são 8 remédios naturais de Deus para a nossa vida, para a preservação de doenças, para a manutenção de saúde em nossa vida. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar glória. Apocalipse 14, versículo 7. E entre as muitas maneiras de glorificarmos a Deus, está em cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde. Como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, assim, o cuidado da saúde física
faz parte do nosso crescimento espiritual, porque a mente e o corpo estão intimamente ligadas, né? Nós não podemos considerar como algo separados. Então, que cuidado Deus teve com o homem recém-criado? Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, no princípio, Deus deu os vegetais por alimento. O ser humano se alimentava apenas de vegetais, era vegetariano. Tanto o ser humano como os animais. Então, a alimentação inicial, a alimentação ideal que Deus propôs para nós, né, era apenas de vegetais. O ser humano, quando não tinha pecado, ele se alimentava apenas de vegetais. Quanto tempo viveu os primeiros indivíduos, né, após o pecado? Deus não nos criou para morrer, criou para viver eternamente, mas o pecado trouxe a consequência a morte. Mas qual foi o período de vida que os nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos, tiveram? Gênesis 5, versículo 5, 8 e 27. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 910 anos e morreu. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Olha que interessante. A gente se admira. Olha como é que pode eles viverem tanto dessa maneira. Hoje, quando alguma pessoa chega aos 100 anos, nós nos admiramos, né? Nós já ficamos abismados. Olha, 100 anos, eu quero chegar aos 100 anos. Ah, quem dera eu chegar aos 100 anos. E essas pessoas viveram mais de 900 anos. Algumas pessoas dizem, mas os anos não eram contados como hoje. Não, não eram exatamente como hoje, mas eram sim muitos dias ainda. Então, 969 anos, que foi Matusalém que viveu, foi o homem que mais viveu, foram muitos dias. Adão viveu 930. E você pode pensar, mas como é que pode eles viverem tanto? Primeiro, que hoje a nossa genética humana já está degenerada, né, por conta do pecado. E outra, que a alimentação deles era diferente. Nós vimos que eles se alimentavam apenas de vegetais. Hoje o ser humano se alimenta de toda besteira, de animais, produtos industrializados, enlatados, com conservas. As pessoas não cuidam da sua saúde, né? E nesse período, um dos motivos pelos quais eles viviam muito tempo era a alimentação. Não exclusivamente a alimentação, mas era um dos motivos essenciais para que eles vivessem por muito tempo. Quando apenas que Deus permitiu que o homem usasse de alimentos cárneos, né, se alimentasse de animais? Gênesis 9, versículo 3 e 4 diz assim: tudo o que se move e vive, seja-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não o comereis. Então foi apenas no dilúvio, após o dilúvio, que Deus permitiu que o ser humano se alimentasse de animais, que o ser humano comesse carne. Mas ele disse, olha, ele impôs uma restrição, né, algumas restrições. A primeira é, não se alimente de sangue, né, isso é, a vida do animal está no sangue. Então Deus disse, olha, não se alimente, não coma o sangue do animal. O sangue do animal você deve deixar escorrer pelo chão. Então não se alimente de sangue, não coma sangue. Apenas após o dilúvio que Deus permitiu que o ser humano comesse de animais. Mas Deus ainda colocou uma diferenciação. Lá em Gênesis 7, versículo 2, Noé sabia entre a diferença entre os animais limpos e imundos. Animais em que se devem comer e que não se devem. Levíticos 11, versículo 27, diz assim,
para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, Deus ele fez essa diferença, essa distinção entre animal limpo e imundo, né? Animal que se deve comer, que se pode comer, né? E animais que não se podem comer. Quais são as características que nos permitem fazer a diferenciação entre animais limpos e imundos? Animais que nós podemos e os que nós não podemos comer. Levíticos 11, versículo 2 ao 12. Tudo o que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Então, primeira distinção. Tem que ter a unha fendida, ou o casco se divide em dois, e rumina. Irmão Mateus, o que é rumina? Ruminar é aquele processo que o alimento vai para o estômago do animal e depois ele volta para a boca e o animal fica mastigando novamente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar uma vaca, né? À noite ela fica ali mastigando, né? Deitada ali. Então aquele processo é ruminar. Também a ovelha faz isso. Então essa é a característica dos animais que nós podemos nos alimentar. Tem que ter o casco dividido em dois, né? Ou ter a unha fendida, né? E ruminar. Então essas são as duas características. O texto continua dizendo, ó, de todos os animais que há nas águas comereis o seguinte, tudo que tem barbatana e escama, nos mares e nos rios, isso comereis. Então, entre os peixes tem que ter barbatanas e escamas, essas duas características. Os animais têm que remoer e ter o casco dividido em dois, e dos rios e dos mares, né, apenas os que têm escamas e barbatanas. Essas são as características dos animais que nós podemos nos alimentar. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios, capítulo 20, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aqueles que por eles é vencido não é sábio. Olha que interessante. Provérbio é um livro de sabedoria, né? Provérbio de Salomão. Então eles, olha, o vinho é escarnecedor, Salomão dizendo, um homem mais sábio. A bebida forte, alvoroçadora, e aqueles que se deixam vencer por eles não são sábios. Você quer ser uma pessoa sábia ou você quer ser uma pessoa tola? Então não haja tolamente, né? Não se deixe vencer pelos vícios, pela bebida alcoólica. Para os que se demoram em beber vinho, para os que se andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece o copo e se escoa suavemente. Provérbios 23, versículo 30 e 35. Então ele diz, olha, não olhes, não é nem para olhar, é porque o desejo, ele inicia a partir do olhar. Então ele diz, não olhe. Lembra lá do Éden que Deus disse, olha, você não pode nem chegar perto do fruto daquela árvore. Então Deus disse, advertiu, não chegue nem perto. Então da mesma maneira, Deus ele nos adverte, nem olhe para o vinho, né? Porque se você olhar, você já pode se sentir tentado a fazer uso dessa bebida ou de qualquer outra bebida alcoólica. A Bíblia especifica o vinho porque era a mais comum nos tempos bíblicos, né? Era a mais utilizada. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco, e teus olhos verão coisas esquisitas e o teu corpo fará perversidade. Olha que interessante, né? Disse coisas, a Bíblia parece que foi escrita hoje, né? As pessoas quando estão, né, já alteradas, né, elas começam a ver coisas esquisitas, né, às vezes coisas que não existem, coisas distorcidas, né, e começam a pensar a perversidade. Talvez você já deve ter ouvido falar, fulano só fez isso porque estava bêbado. Fulano quando estava bom, quando é bom, não age assim. Só basta tomar uma, já começa a ficar diferente. Então a bebida alcoólica, ela altera já o estado natural do ser humano. Será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não me senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Provérbios 23, versículo 30 e 31, ainda continuando.
Então as pessoas sentem-se adormecidas, né? Tem um ditado, eu vou beber para esquecer os problemas. Né? Acham que essa é a solução dos problemas, né? E que tem o prazer na bebida, mas não é dessa maneira. Agir dessa maneira não é agir sabiamente. Deus, ele não permite, né, o uso de bebidas alcoólicas. Deus, ele não orienta os seus filhos a tomar bebida alcoólica. Então, por que Deus se preocupa com nossa alimentação? Vamos ler 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Olha que interessante. A Bíblia diz que o nosso corpo, o corpo do cristão, ele não é nosso mesmo. Ele é santuário de Deus, é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele deseja habitar em nós. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar do santuário, não colocando lixo para dentro, não colocando alimentos imundos, não colocando alimentos prejudiciais à saúde, não colocando bebidas alcoólicas. Nós devemos nos encher, não nos embriagar, né, com bebidas alcoólicas, mas nos encher com o Espírito Santo, assim diz a Bíblia. Então, o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Nós não devemos agir, nos alimentar da mesma maneira que os ímpios, né, da mesma maneira daqueles que não têm nada com Deus. O ser humano cristão, ele é separado, ele deve se santificar, ele deve agir de maneira separada, né? Deve agir com a conduta diferente, deve glorificar a Deus no corpo. O que Deus deseja para cada um de nós, né, seus filhos? 3 João capítulo 2, ou versículo 2, melhor dizendo, a Bíblia diz: Amados, acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Olha que interessante. Deus, ele se preocupa com a nossa saúde. Ele deseja que nós tenhamos saúde. Foi para isso que ele deixou estes mandamentos. Mandamentos de saúde, para nós nos alimentarmos, para nós vivermos mais e vivermos melhor. É comprovado que aqueles que fazem uso de alimentação apenas de animais limpos, né, de maneira moderada, vivem em média 7 anos, né, que fazem uso dessa alimentação e praticam aqueles 8 remédios naturais que nós vimos no início do vídeo. E outra pesquisa mostra também que os que são herbívoros, que são vegetarianos, vivem em média 14 anos a mais. Então, Deus, ele deseja que nós vivamos mais e melhor. E seguindo essas orientações bíblicas, nós estaremos glorificando a Deus e estaremos vivendo mais e melhor. Êxodo 15, versículo 26. E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante de seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti dos que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, que te sara. Então Deus, ele aqui no Sara, ele já nos deu esses remédios naturais, né? Essas orientações de saúde, esses mandamentos de saúde. Então, se eu e você ouvirmos a voz de Deus, obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos, as suas orientações, também acerca de saúde, nós viveremos mais e viveremos melhor. A maioria das doenças de hoje, eu falo isso como profissional de educação física, né? Eu sou formado em educação física, para a glória de Deus. Então, hoje a maioria das pessoas vivem doentes, com colesterol alto, diabetes, hipertensão, né, sobrepeso, né? Então tudo isso é fruto de uma não observância a esses mandamentos de Deus. É fruto de uma alimentação não regrada, né? Uma vida sedentária, sem a prática de exercícios, sem a prática de uma boa alimentação, sem a prática da orientação divina, a orientação da palavra de Deus. Se as pessoas seguissem esses mandamentos, a humanidade não estaria doente como está hoje. As pessoas não estudam a Bíblia, não seguem a orientação divina. Muitos, até mesmo dos que se dizem cristãos,
não seguem a essas orientações e tá aí, todo mundo doente, né? Todo mundo vivendo mal. Um grande exemplo é o coronavírus, né? Essa pandemia que estamos vivendo hoje. A taxa de mortalidade, né, é bem maior para aqueles que já têm alguma doença, como hipertensão, colesterol, diabetes, doenças essas que poderiam ser prevenidas e tratadas com uma boa alimentação, né, com uma vida também com exercício, seguindo esses remédios naturais. Então a humanidade está perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de obedecer a estes mandamentos divinos. Mas a Bíblia diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, até hoje, se você não conhecia estes mandamentos, Deus ainda não leva em conta o tempo de ignorância. Mas a partir do momento em que você conhece a verdade, você tem a obrigação moral de obedecer e seguir a estes mandamentos. Atos 17, versículo 30. E Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso, está pecando. Então, quando nós passamos a saber que devemos fazer algo de bom, né, e podemos fazer algo de bom, e já não fazemos, isso já é pecado. Isso já estamos desobedecendo, né, a vontade divina. Então, meu amado irmão, o apelo que eu faço a você: cuide melhor da sua saúde, cuide melhor da sua alimentação, obedeça a esses princípios bíblicos, tenha uma vida regrada, com exercícios físicos, luz solar, água pura, ar puro, né? Obedeça a estes mandamentos. Eu tenho certeza que você vai viver melhor, vai viver mais, vai ter uma vida sem doenças. Então, recapitulando o estudo de hoje, a Bíblia fala entre animais limpos e animais impuros. Os animais limpos ruminam e têm a unha dividida em dois. O uso de carne foi tolerado apenas após o dilúvio. Dos rios e dos mares, podemos comer somente os que têm escamas e barbatanas. E não faz parte do estilo de vida do cristão usar bebidas alcoólicas, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime original, prescrito por Deus. O ideal é que sejamos vegetarianos, mas se não está dentro das nossas possibilidades, que comamos apenas os animais que Deus permitiu que nós nos alimentemos. Amém? Então, meu amado irmão, até aqui finalizamos o estudo de hoje. Espero que tenha sido de bastante proveito para você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. E também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, nas suas redes sociais. Ajude a divulgação do Evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ilumine. E até o próximo estudo, se o Senhor nos permitir.